A Terra-média, terra de todas as estações, lugares encantados e outros segredos. Seria necessária uma vida inteira para percorrer essas regiões verdejantes e descobrir todas as suas sutilezas. Nela, podemos encontrar espaços acolhedores e repletos de natureza, enquanto outros exalam sujeira e escuridão. O homem moldou a Terra, criando imensas cidades de pedra, castelos de madeira ou enormes cavidades subterrâneas. Muitas vezes, a natureza retoma o que é seu, e os lugares que um dia foram habitados agora não passam de fantasmas do passado. A pedra testemunha uma história profundamente enraizada, às vezes coberta pela vegetação ou levada ao sabor das águas. Algumas ruínas que antes eram consideradas abandonadas, agora são assombradas pelos gloriosos heróis que tombaram em batalha. Um lugar de memória, imóvel, intacto. Quando reservamos um tempo para viajar pela Terra-média, a atmosfera pode mudar completamente de um momento para o outro. Durante sua perigosa jornada, a Sociedade do Anel deixou as terras élficas de Lórien para descer de barco pelo rio Anduin. Significando grande rio em alto élfico, o Anduin é o rio mais longo da Terra-média, possuindo vários milhares de quilômetros de extensão. Seu curso é às vezes calmo, às vezes rápido, com quedas d'água e corredeiras. Ao longo de seu percurso, podemos encontrar o desfiladeiro do Argonath, que abre as portas do lago Nen-Ritoel, cercado por florestas, pelas ruínas de Amon-Hen e pelas colinas afiadas de Emin-Muil, sem esquecer as imensas quedas de Haurus. Foi inclusive na foz do Anduin que os exilados de Númenor desembarcaram, e foi ao longo desse rio que decidiram criar os reinos de Gondor e Arnor, sob o comando de Elendil e de seus filhos, Isildur e Anarion. Fonte de felicidade para sua cidade de Osgiliath, que atravessava o rio, ele também foi uma fonte de tristeza, pois foi nessas águas que Isildur perdeu a vida e também o Um Anel no ano 2 da Terceira Era. Séculos mais tarde, os reis de Gondor decidiram construir várias fortalezas e memoriais naquele local, considerado mais ou menos sagrado para eles. Para delimitar seu imenso reino depois de uma vitória contra exércitos inimigos, o rei de Gondor, Romenda-se II, escolheu aquele lugar para erguer enormes estátuas em homenagem aos reis do passado. O Argonath, que significa Pedras dos Reis em élfico, é um pequeno desfiladeiro onde duas imensas estátuas esculpidas na rocha funcionam como um portão. Uma representa Isildur, enquanto a outra representa seu irmão, Anarion. As duas estátuas usam elmos, seguram um machado em uma das mãos e fazem com a outra um gesto destinado a repelir os inimigos de Gondor. Servindo para marcar a fronteira norte do reino, elas ainda hoje testemunham uma habilidade arquitetônica incrível. O Argonath abre suas portas para o lago Nen-Ritoel, um lugar singular onde os soberanos de Gondor decidiram construir dois postos de observação. Amon-Lal, que significa Colina da Audição, na margem leste, e Amon-Hen, a Colina da Visão, na margem oeste do lago. Entre esses dois lugares que cercam as quedas de Haurus, podemos encontrar a pequena ilha de Tol Brandir, que significa rocha pontiaguda, mas também é chamada de Aigrerock. Trata-se de uma pequena ilha com o formato de uma ponta de flecha apontada para o céu. Dizem que nenhum homem ou animal jamais colocou os pés nela, pois é praticamente impossível acessá-la por causa das corredeiras. Uma defesa natural adicional para os dois postos de observação. Embora não saibamos muita coisa sobre Amon-Lal, seja a respeito de sua arquitetura ou de sua utilidade, já que ela caiu sob a influência de Mordor durante a Guerra do Anel, temos várias informações sobre sua irmã gêmea Amon-Hen. Uma antiga estrada,
descida, que atualmente se parece mais com uma pequena trilha, permitia subir até o topo da colina. Ao chegar ao cume, era possível encontrar ruínas rachadas pelas raízes das árvores e cobertas pela vegetação. Essas ruínas se espalhavam pelo caminho até um posto de observação que dominava o lago e que se parecia mais com um pequeno conjunto de construções. No meio de um círculo cercado por ameias, encontra-se o Assento da Visão. Construído em pedra, o assento repousa sobre 4 grandes pilares e pode ser acessado por meio de uma pequena escadaria. Segundo Aragorn, o assento teria sido construído durante a época dos Grandes Reis, provavelmente para observar o horizonte. Quando Frodo chegou ao topo de Amon-Hen, o Assento da Visão estava parcialmente destruído, mas ainda permanecia no lugar. Depois de colocar o anel para fugir de Boromir, Frodo subiu os degraus e se sentou no assento. Ele foi então tomado por uma visão terrível, atravessando o rio Anduin e chegando aos pés de Barad-dûr, onde Sauron lhe sussurrou palavras sombrias. Frodo recuperou os sentidos e conseguiu retirar o anel. Ele então compreendeu que a visão indicava que deveria seguir sozinho para Mordor e deixou o assento. Pouco depois, enquanto procurava Frodo, foi Aragorn quem chegou à colina. Ele também decidiu se sentar no assento. Embora fosse o herdeiro de Isildur, Aragorn não teve qualquer visão. Amon-Hen também é um lugar marcado por um passado pesado, onde as ruínas testemunham uma história muito antiga, mas também é um local misterioso que ainda não revelou todos os seus segredos. Foi também nesse lugar que a Sociedade do Anel foi atacada pelo grupo de Uruk-hai enviado por Saruman. Isso provocaria a separação da sociedade em vários grupos menores, mas também, e principalmente, a morte de Boromir de Gondor, atingido por várias flechas. O capitão de Gondor morreu depois de tentar tomar o anel de seu portador, dominado pela tentação e pelo desejo de salvar Gondor de uma destruição certa. Mesmo assim, caiu como um herói, defendendo Merry e Pippin com todas as suas forças. Mais uma vez, aquele lugar seria marcado pela tragédia. O corpo de Boromir foi colocado em um barco, junto ao chifre de Gondor quebrado, e deixado ao sabor das águas do rio Anduin, onde seria encontrado dias depois por seu irmão Faramir. A Terra-média é realmente um lugar fascinante. Cada local atravessa as eras, acompanhando a história de personagens ilustres durante uma breve passagem ou no momento de suas mortes. Amon-Hen e o Argonath são testemunhas dessa longa história. Afinal, esse não seria o primeiro lugar de Arda a se tornar uma fonte de desgraça. Mas é melhor não pensar demais nos fantasmas do passado. Isso poderia rapidamente nos fazer perder o equilíbrio. Deixo vocês refletirem sobre essas palavras. Deixe o like, comente e inscreva-se.